chegou na vida, a gente tem que largar o pai e a mãe, entendeu? Aquele movimento que a gente começa ali na adolescência de se desvencilhar da família e tal, a gente não pode deixar aquele movimento acabar. A gente tem que fazer aquele movimento. Então começa com os 14, 15 anos brigando, vou desobedecer meu pai, minha mãe, vou... Cara, não precisa desobedecer, presta atenção no que ele fala, né? Porque ele já foi adolescente, tomou muita ferrada na vida, então ele vai falar algumas coisas. E geralmente o pai e a mãe da gente, eles gostam da gente. Não querem que a gente se dê mal. Então a gente presta atenção assim, no que eles estão falando, que vai dar problema, aí a gente evita algumas coisas, né? Tipo assim, andar com más companhias, eles sabem disso. Mas assim, você não pode deixar seu pai e sua mãe decidirem qual curso que você vai fazer na faculdade, qual cidade que você vai morar, sabe? Você tem que ouvir, né? Por exemplo, quando as minhas filhas, se as minhas filhas estivessem adultas hoje, elas viessem me perguntar qual curso que elas deveriam fazer na faculdade, eu ia dar minha opinião. Eu ia falar, faz medicina, engenharia ou direito. Na verdade, eu ia falar, faz engenharia, porque é o mais fácil de passar e que te dá mais abertura, assim, de mercado. É um dos cursos mais versáteis. É o curso mais versátil que tem. Você pode trabalhar em qualquer área. Ele, entre esses três, talvez é o mais fácil de passar e construir carreira. E assim, todo dia você vai passar num lugar e se prestar atenção, você vai ver que as pessoas estão precisando de engenheiros, né? Então é um curso muito fácil, assim. Depois a pessoa faz outras, mas é minha opinião. Né? Aí ela tem que ver o que ela quer para a vida dela e seguir. Mas então, aí eu desviei um pouco do foco aqui, né? Mas era isso, entendeu? Assim, a gente, uma primeira lição é que nesse ano do vestibular, e eu acho que você passou por isso, Clara, daqui a pouco você vai contar para nós, você tem que se desligar da sua família, pelo menos emocionalmente, sabe? E tem que largar, seguir seu rumo. Pega o dinheiro que eles vão te dar para pagar a passagem do ônibus, para pagar o cursinho, beleza, tá no processo ainda. Mas eu não quero pegar o dinheiro dos meus pais, porque não sei o quê. Cara, pensa o seguinte, se você não pegar o dinheiro dos seus pais agora, para você passar numa faculdade boa e se tornar uma pessoa independente, provavelmente você vai ter que pegar dinheiro deles o resto da vida. É uma troca boa, sabe? Pega o dinheiro agora, usa, vai lá, passa numa boa. Se demorar 1 ano ou 2, beleza, passa e toca a sua vida. Não quer fazer medicina? Não faz. Quer fazer medicina? Faz. Então, gente, primeira coisa, porque eu vou falando assim muito caótico, anota aí. Primeira coisa para você manter o controle emocional. Desvincule-se emocionalmente da sua família. Porque aí você não vai ter mais pressão de provar nada para sua família, entendeu? Esse é o primeiro passo para manter um controle emocional. Agora vamos lá, Clara. Como que você virou a chave da pressão que você tinha no início do ano, né? Que era uma pressão que vinha talvez por uma reprovação, e você virou a chave para uma situação sem pressão? Eu acho que principalmente assim o diferencial foi que quando eu preparei tudo junto com o ensino médio, eu tinha uma rotina que eu não sabia o que fazer naquela rotina, porque eu tinha um tempo limitado. Eu estudava de tarde, aí eu chegava lá e eu almoçava correndo, ia para lá correndo, aí assistia às aulas passiva, ia lá só via o professor falando mesmo. Aí chegava de noite, eu tava perdida, que eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu já tinha que dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte. Então, no início, quando eu fui estudar só para o vestibular, quando eu coloquei esse foco, a minha pressão principalmente era por não ter passado em um curso que não tem uma nota de corte muito alta. Então, isso martelava, sabe? Porque era química. Química não tinha nota de corte Você mais ficou achando alta. que você era burra? Fiquei achando que eu era burra. Eu falei assim, nossa, eu sou burra. Meu irmão passou em engenharia. Eu não tô passando em química. Como assim? O que tá acontecendo? Então, tinha essa pressão pela nota de corte mesmo. Então, no início... E aí eu estava estudando com muito mais foco, com muito mais organização, eu organizava muito melhor meu tempo, eu me sentia muito pressionada pelo que o Vinícius falou. Os professores falavam e eu não sabia do que eles estavam falando. Era o meu primeiro contato com aquele conteúdo. E aí o pessoal ia fazendo dúvida, fazendo pergunta, eu ficava, gente, o que vocês estão falando? Não sei do que vocês estão falando. E aí no início isso pesou muito, porque eu me senti fora, assim, eu não estava no mesmo nível de conhecimento que as outras pessoas da sala que estavam fazendo dúvidas, que eu tinha dúvidas sobre as dúvidas das pessoas. Eu não tinha chegado nesse nível de formular uma dúvida. Então, esse início ficou muito essa pressão, mas aí eu percebi
que com um tempo de estudo mais organizado, eu descansava muito mais, eu me permiti dormir, né? Eu tinha um professor que ele virava e falava assim, cabeça cansada não produz, uma coisa nesse sentido. Eu falava assim, gente, como que você tá falando isso? Vai todo mundo dormir agora. Ninguém vai estudar para essa matéria, nós vamos dormir. Então, eu dei mais esse valor para poder fazer pausas. Eu utilizava até o Pomodoro no processo de estudo para fazer aquelas pausas de 5 minutos. E eu vi que isso funcionava melhor para mim do que eu ficar 4 horas sentado tentando estudar física, que eu não sei, tentando estudar física, e eu não conseguia entender, não conseguia aprofundar, não conseguia compreender aquele conteúdo. Então, à medida que o ano foi passando, eu fui vendo que eu estava me preparando de uma forma melhor, e isso foi me dando confiança, porque o meu problema também era confiança. Eu cheguei na prova do Enem, eu olhei e falei assim, eu não sei nada. Eu Na folhei primeira vez. na primeira vez. Eu folhei e falei assim, eu não sei nada. E fiquei caçando. Sabe quando você fica caçando, passando as páginas assim, desesperado, procurando alguma coisa que você sabe? Porque eu sabia que a minha preparação não tinha sido a melhor que eu poderia ter feito. Então, eu cheguei com muita falta de confiança. Quando eu me preparei, né, sozinho, com este foco, eu me preparei muito melhor, eu sabia que eu sabia o que estava por vir. Eu treinei, eu fiz as provas anteriores, eu sabia o que me esperava na prova do Enem, eu conhecia o tipo de prova. Então, à medida que o ano foi passando, não teve nenhum estalo assim. Mas à medida que foi passando, que eu fui vendo que eu estava conseguindo fazer mais exercícios, que eu estava conseguindo tirar boas notas na redação, eu fui ganhando confiança, e essa confiança eu acho que foi o principal, porque eu fiz a prova da segunda vez muito mais calma. Porque eu também já não tinha aquela pressão assim, nossa, vou perder mais um ano. Eu já tinha vencido esse ano, eu já tinha percebido que era só um ano. Eu não precisava me preocupar que minha vida acabou porque eu não passei na primeira vez. Eu não tinha mais esse sentimento. Eu fiz uma preparação, eu cheguei lá muito calma, eu fiquei até o finalzinho do tempo. Eu não me desesperei porque eu estava muito melhor preparada. Então, foi essa confiança ao longo do tempo de ter acertado a forma de estudar, ter conseguido conciliar todo o processo, o horário de estudo, fazer exercícios, que era uma coisa que eu não fazia, porque eu não tinha tempo. Eu chegava de noite, eu ficava desesperada querendo fazer exercício e nada saía. E aí você erra. E aí é uma coisa que a Dai fala muito, né? O erro, você desespera, você não pode errar, você não consegue ver o erro como uma ferramenta mesmo, assim, como um seu amigo no seu processo de aprendizagem. Então, eu errava, eu desesperava, e aí eu fui tirando muito essa ideia do erro, tirando muito essa ideia desse desespero de não estar preparada, não saber, eu sou burra, não sei física, porque eu chorava estudando física várias vezes. Eu chorava. Então, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu vou chegar, eu não vou saber fazer, eu vou ficar muito desesperada, eu vou ficar muito ansiosa, e isso foi se perdendo ao longo do ano, né, do foco no vestibular, porque eu fui vendo que eu estava me preparando de forma muito mais adequada.